Respeitadíssimo público, ouça esta voz agora ensurdecer aí o seu escutador, os seus ouvidos. Vamos que vamos, nobres senhores, ao direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo. Vamos que vamos agora a este namoro. Você está flertando aí? Aquele flerte, aquele namoro momentâneo, passageiro. Vamos agora ao direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, debates, novidades. Sempre trazendo assuntos pertinentes ligados aos seus direitos, cidadão. Vamos ao direito administrativo. Sobre licitação. Mas primeiramente te convido, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos fazer amigo? Vamos fazer amizade? Vamos somar, multiplicar e acrescentar. Eita, coisa boa! Dentro de pouco tempo, grande realização. Eu agradeço a sua vinda. Eu agradeço você por aqui. Eu conto com o teu carinho. Conto agora com seu apreço, com sua afinidade, para buscar agora esse treinamento. Em poucas palavras que estaremos aqui resumindo sobre licitação. Vamos à temática. Esse conceito de licitação é definido, é um procedimento administrativo disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio que determina critérios objetivos de seleção de proposta de contratação mais vantajosa, observando, claro, o princípio da isonomia. É conduzido por um órgão dotado de competência específica. Quem é o cara competente? O que é ser competente? Já pensou aí na resposta? Já pensou aí na resposta correta? O que é ser um cara competente? O artigo 37, inciso 21 da Constituição da República do Brasil, determina que os contratos administrativos sejam precedidos de licitação pública, bem como o artigo 175 da Carta Magna, que vai tratar de concessões e permissões. Também faz referência ao que a obrigatoriedade de licitar imposta ao ente estatal. De acordo com o artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para a administração pública, diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estado, Distrito Federal e municípios, observado o que está nos disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas, sociedade e economia mista nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º. Atenção! Os entes federados poderão expedir normas específicas para a regulamentação de seus procedimentos licitatórios, desde que observado que as normas trazidas na legislação. Os princípios da licitação devem observar os princípios constitucionais aplicáveis à administração pública, sejam aqueles implícitos no ordenamento jurídico, além dos princípios específicos que serão abordados doravante. O princípio da vinculação ou instrumento convocatório. O instrumento de convocação é, em regra, o edital, exceto no convite em que a lei prevê a convocação mediante carta convite, que é de um instrumento convocatório simplificado. O princípio do julgamento objetivo. O ato convocatório tem de conter critérios objetivos de julgamentos que não se subsumem às escolhas dos julgadores. Portanto, o administrador não se deve valer de critérios que não estejam previamente definidos no edital.
para a definição do vencedor do certame. Lembra que, no caso de licitação, ela tem que ter a sua legalidade e não simplesmente apontar quem já é o vencedor ou distribuir. O princípio do sigilo das propostas. As propostas apresentadas pelos licitantes são sigilosas até a data da abertura dos envelopes, a ser feita em conjunto por todos os concorrentes em sessão pública. Até então, o momento previamente é definido pelo edital. Um licitante não pode saber da proposta do outro, pois a violação do sigilo de proposta representa improbidade administrativa e crime definidos na própria lei de licitações. Isso não acontece no Brasil, quando as licitações já têm carta marcada, já sabe, e nem sempre é a melhor proposta vantajosa. Sempre o cara vai em cima de participação, mas não é de comunhão da igreja, mas é de participação dos lucros. E vai contra o princípio, e vai ferir, e vai acontecer o que? A improbidade administrativa. Entretanto, atenção, não conduz o princípio da publicidade, que deve ser observado na realização de licitações públicas. O princípio do procedimento formal. O texto da lei estipula que o administrador não pode criar uma nova modalidade licitatória. O princípio da eficácia administrativa. A atividade administrativa gera custo, e como os recursos públicos são escassos, é necessário que sua utilização produza os melhores resultados econômicos. O princípio da economia em aspecto material. Isso significa tratar igualmente os iguais e oferecer tratamento desiguais aos desiguais, na medida que de suas desigualdades. Esta expressão aqui já vem desde os períodos socráticos da filosofia, que é oferecer tratamento desiguais aos desiguais. Desigual com desigual, igual com desigual, com igual, ou seja, desde esta época o sentido visa o que é igualar juridicamente, colocar na mesma balança, freios, contrapeso, colocar na mesma balança para chegar a ter um equilíbrio balanceado, controlado, mesmo que a justiça seja cega. Mas tem que haver uma destinação de todo o processo licitatório dentro da isonomia do princípio da igualdade. Esta a priori cumpre salientar que temos vários tipos de licitação. Temos aquelas de menor preço. A administração é orientada a selecionar a proposta de melhor preço, que não pode ser confundido com o menor valor monetário, pois existe hipótese em que pagar o valor mais elevado propiciará o que a administração pública vantagens maiores. Esse tipo é quando o produto pretendido pelo administrador não tiver nenhuma característica especial, ou as características especiais são definidas como requisitos mínimos para a contratação. A melhor técnica trata de licitação que tem por critérios de escolha a qualidade do acordo a ser adquirida, do serviço a ser prestado. Só pode ser utilizada para serviços de natureza intelectual ou para serviços de informática. Técnica de preço. Na licitação desse tipo, a escolha do vencedor será adequada quando a variação de qualidade e prestação refletir na satisfação das necessidades do Estado. Sendo assim, será feita uma análise de preço, bem como de qualidade do bem ou serviço a ser prestado pelo vencedor. Maior lance. A licitação de tipo de maior lance se verifica para a alienação, para a administração pública de bens e direitos, propriamente para o leilão, que é a modalidade licitatória que utiliza sempre como critério de escolha
do vencedor ou maior lance igual ou superior ao valor da avaliação feita pelo ente público. Nos tipos de melhor técnica e preço, a seleção da proposta vencedora é feita por uma avaliação conjunta de atributos de qualidade e de preço. O edital deve prever a apresentação de duas propostas, uma técnica e outra comercial. Entretanto, senhor, o artigo 45 do parágrafo 2º da Lei 8.666, a Lei da Besta Fera de 93, estipula que se nenhum dos critérios de desempate anteriormente mencionados alcançar o propósito, deve ser feito o desempate por meio de sorteio. Entretanto, a Lei Complementar 123 estabelece que as microempresas ou empresas de pequeno porte, mas bem classificadas, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora de certame, situação em que será adjudicada o que em seu favor o objeto licitado. Entretanto, em igualdade de condições, caso as microempresas apresentem uma proposta até 10% superior à proposta vencedora, a lei considera ter havido empate na licitação. Entende-se por empates aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte seja igual ou 10% superior à proposta mais bem classificada. Os entes da administração indireta, autarquias, fundações, empresa pública e sociedade de economias mistas, prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividades econômicas. Os fundos especiais é um objeto de direito e não sujeito. Trata-se de um equívoco legislativo, uma vez que tais fundos representam normalmente mera destinação de verbas públicas. Entretanto, a hipótese, por exemplo, do artigo 24 da Lei 8.666, a hipótese de dispensa de licitação para a celebração de contrato e prestação de serviço com as organizações sociais qualificadas no âmbito de respectivas esferas de governo para atividades contempladas no contrato de gestão. Quanto às empresas públicas e sociedade de economias mistas, exploradoras de atividades econômicas, dispõe que é possível a criação de uma lei específica para reger a licitação dessas empresas. Doravante, os conselhos de classe que atuarem no exercício do poder de polícia ostentam que qualidade de autarquias, composta dessa forma a administração indireta da União, e por isso deve licitar para contratar. Encontra-se ressalvas desse entendimento a Ordem dos Advogados do Brasil, que por entendimento do Supremo Tribunal Federal, estampado no ADIM 3026, configura-se um caso à parte e não tem natureza jurídica de autarquia. Dessa forma, a OAB é uma entidade privada, não sujeita ao que é o controle da administração pública. Configura-se serviço independente. Já os convênios, a princípio, não dependem de prévia licitação, uma vez que os interesses dos conveniados são convergentes, diferentemente dos contratos, em que as vontades são divergentes. Haja visto o particular contratar com o poder público na busca pelo lucro, é discrepante da finalidade inerente à atuação administrativa. Entretanto, observe que o prazo previsto na lei é mínimo. Dessa forma, pode ser concedido um prazo maior aos licitantes. O critério do administrador público que deve buscar sempre fixar um prazo suficiente para a participação dos interessados. Entretanto, a comissão especial é aquela designada para determinar o certame licitatório. A comissão permanente é responsável por todas as licitações daquele órgão no período de sua investidura, período esse que não pode ultrapassar um ano. Esta é a mais frequente. A lei define que após um ano é vedado a recondução de todos os membros da comissão licitante para o período subsequente, ou seja, depois de um ano a comissão deve ser alterada, ainda com a modificação de um único membro. A fiscalização dos seus atos pode ocorrer por qualquer cidadão,
e também pela autoridade que a nomeou ou pelos órgãos do controle interno e externo. Entretanto, Senhor, o pregão não são executados por comissão, mas sim pelo pregoeiro, acompanhado ou não de comissão de apoio. Entretanto, o leilão, por exemplo, o leiloeiro oficial ou servidor público designado, não há comissão, mas leiloeiro. O convite poderá ser dispensado sempre que a unidade for pequena e justificadamente a designação de uma comissão composta por 3 membros possa causar prejuízo ao andamento regular das atividades. Se dispensada a comissão, a licitação será realizada por apenas um servidor, desde que efetivo. Já o concurso, por não ser composta necessariamente por servidores públicos, a comissão é especial. Os membros devem ser pessoas idôneas, com reputação ilibadas, que tenham amplo conhecimento na área referente ao objeto do certame. Entretanto, a Lei 8.666 de 93, no artigo 23, dispõe que os valores serão duplicados para as licitações realizadas pelos consórcios formados por até 3 entes federativos e triplicado para as licitações feitas por consórcio. Atenção, por exemplo, na situação em que, por questões orçamentárias, a administração pública, ao longo do exercício financeiro, optar pela realização de várias licitações públicas para o objeto, esta é admitida sendo somente necessária a utilização da modalidade mais rigorosa para cada um desses entes de procedimento. Entretanto, a concorrência é a modalidade adequada e contratação de grande vulto, sendo garantidora de competição sem limite de ingresso com amplo procedimento previsto em lei. Critérios, por exemplo, no valor, a natureza do objeto, a modalidade é obrigatória para contratações de obras e serviços de engenharia acima de 3.300.000 e para aquisição de bens e serviços que não de engenharia acima de R$1.430.000. Entretanto, a tomada de preço é a modalidade licitatória possível para a realização de contratações de obras e serviços de engenharia até R$3.300.000, para a aquisição de bens e serviços que não de engenharia de R$1.430.000. O cadastro que tem uma função de habilitação prévia tem duração de 1 ano, quando então deverá ser renovada a apresentação dos documentos. Entretanto, o cadastro de interessados, as empresas interessadas em participar do procedimento licitatório pode realizar o prévio cadastro no órgão público com finalidade de evitar, uma inabilitação durante o certame. O cadastro nada mais é senão um conjunto de documentos arquivados no órgão público que demonstram que a idoneidade financeira da empresa para celebrar contratos com a administração pública, ensejando aqui uma simplificação do procedimento de licitação posterior. Entretanto, existindo, por exemplo, na praça mais de 3 possíveis interessados a cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. Doravante, o leilão, por sua vez, é a modalidade licitatória destinada para a alienação de bens pelo poder público, aquele que ofertar o maior preço, seja ele igual ou superior ao valor da avaliação. O leilão será sempre do tipo maior lance. Ademais, essa modalidade é realizada por quem? Pelo leiloeiro em leilão. Quem está em leilão? Quando eu lembro de leilão, eu lembro de ex, que pode ser o leiloeiro oficial ou servidor designado pela administração pública para cumprir a função de leiloeiro e, portanto, não possui comissão de licitação. Entretanto, por fim, o leilão pode ser utilizado para a venda de bens móveis, componentes de acervo da administração pública, previamente desafetado, desde que analisados de forma isolada ou global.
não ultrapassando o montante de R$ 1.430.000. O pregão é a modalidade utilizada para aquisição de bens. Por esta razão, parte da doutrina o chama de leilão reverso e serviços comuns, cujos padrões mínimos de qualidade serão previamente estipulados no instrumento convocatório. O instrumento convocatório. A licitação dessa modalidade será sempre do tipo menor. Serviços de bens comuns são aqueles que podem ser designados no edital, com a expressão usual de mercado. Entretanto, a consulta continua a ser regulamentada pelas leis de agências reguladoras, porém é pouco utilizada pelo fato de não estar regulamentada a Lei Geral de Licitações. O pregão eletrônico é realizado pela internet com a utilização desse mecanismo para a consumação entre os licitantes e entre os entes de administração pública na realização da sessão. No pregão eletrônico, o uso de novas tecnologias com a internet permite a participação de um maior número de pessoas. A licitação para registro de preço ocorre quando o poder público licita com a finalidade de registrar os preços para os casos de eventual contratação posterior. Durante esse ano, por exemplo, período de vigência da ata, a proposta selecionada fica à disposição da administração pública e poderá adquirir o bem selecionado quantas vezes ela precisar, desde que não ultrapassado o quantitativo licitado. O procedimento, por exemplo, de licitatório da concorrência. A doutrina majoritária aponta no sentido que o início da licitação se dá com o ato que instaura o procedimento administrativo, dando início ao que se convencionou. Chama-se de fase interna da licitação. Essa fase interna está internamente se organizada para licitar com abertura de processo administrativo e com realização de atos preparatórios para o certame. Previamente deverá ser formulada a exposição de motivos de contratação, justificando a necessidade de celebração do contrato e sua importância. A jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça vem se formando no sentido de que a lei não exige a real disponibilidade financeira antes do início da licitação, mas tão somente a previsão de recurso orçamentário. As despesas de caráter continuado são hipóteses em que os gastos com o contrato a ser celebrado devam ultrapassar um exercício financeiro, devendo haver contemplação de produtos ou serviços nas metas estipuladas. Entretanto, em caso de contratação para a execução de obras, a lei exige ainda a realização de um projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para que os interessados em participar da licitação tenham amplo conhecimento. Doravante, relacionado à audiência pública para licitações realizadas com o fim de celebração de contrato de valor muito alto é definido em lei e a obrigatoriedade da realização de audiência pública a qual será dada a publicidade para que os cidadãos possam participar e opinar acerca do certame. Trata Batman, de uma garantia da democracia, ensejando participação popular direta nas contratações realizadas pelo Estado, admitindo-se a indagação da sociedade e do dever de esclarecimento imposto ao administrador público. Essa fase externa inicia essa fase mostrando os interesses como participação, a disputa através da publicação do edital, o qual é feita em diário oficial em jornal de grande circulação. Entretanto, a habilitação é a fase de análise de documentação dos licitantes e verificar se tem idoneidade para contratar com o poder público. Caso contrário, sequer serão analisadas as propostas. Entretanto, o efeito suspensivo, de acordo com o artigo 109, inciso 1, da Lei 8.666, por fim definidos, os licitantes que estão habilitados a contratar com o Estado passam-se à fase seguinte com a abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas habilitadas. Os licitantes inabilitados terão de volta os envelopes de proposta por ele apresentados lacrados, pois não serão objeto de deliberação no processo licitatório em curso.
O julgamento e classificação consiste na avaliação da regularidade formal e material das propostas. A homologação classificada, o que é as propostas, está encerrado o trabalho da comissão licitante, que encaminhará o procedimento à autoridade do órgão para a homologação. A adjudicação é o ato por meio do qual se atribui ao vencedor o objeto da licitação, dando fim ao procedimento licitatório. Adjudicar não é contratar, mas tão somente declarar oficialmente o vencedor da licitação. Após a adjudicação, a administração pública não está obrigada a celebrar o contrato administrativo. Em outras palavras, a administração pública não poderá ser constrangida a promover a contratação do adjudicatório. O procedimento licitatório da tomada de preço, no caso da modalidade, o procedimento é o mesmo estudado para a concorrência, porém não há fase de habilitação. Uma vez que os licitantes já estão previamente cadastrados, haverá somente a abertura de envelopes proposta após análise dos certificados de registros cadastrados apresentados pelos licitantes. Entretanto, senhor, o procedimento licitatório do concurso e do leilão. O concurso possui procedimento definido em regulamento específico, não tendo previsto na lei 8.666 de 93, somente que o intervalo mínimo no concurso a ser respeitado entre a publicidade do edital e o início do procedimento será de 45 dias por definição legal, e que a comissão licitante do concurso é diferenciada e denominará o que comissão especial de concurso. Em relação ao leilão, a lei de licitantes determina que o procedimento será realizado pelo leiloeiro e que o intervalo mínimo a ser respeitado entre a publicação do edital e a realização do procedimento será de 15 dias. Estas são as regras definidas em legislação específica. Um A de abraço, um F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa. Muito bom ter aí você estar contendo aí toda a alegria e o fervor dessas palavras. Até o próximo vídeo. Continuidade, licitação.